Fala meus amigos, Altino Júnior por aqui e eu vou te mostrar tudo que eu analiso no dólar futuro para fazer a operação de abertura. Vem para minha tela. Essa aqui é a tela do Sistema Quant. Todas as informações que eu tenho aqui, eu acompanho para fazer a operação de abertura. Muitas vezes o mercado abre com 2, 3 minutos de mercado, eu já consegui fazer minha operação e já consegui colocar um pouco de dinheiro no meu bolso, tá? O que eu olho? Primeiro aqui eu tenho o gráfico do dólar. O gráfico do dólar está em leilão. Quando eu vou para o Sistema Quant, essa tela adicional aqui é o Sistema Quant, que é um sistema que eu desenvolvi com cálculos quantitativos para me auxiliar na tomada de decisão. Mais para frente eu dou mais detalhes, tá? Primeiro vamos falar dos parâmetros, depois eu entro mais na parte quantitativa. Então eu tenho aqui primeiro o preço de abertura do dólar. Tá vendo aqui paridade justo? Quer dizer o preço que o dólar vai abrir. O primeiro preço indica o preço do mercado, 4.887. Onde que está o leilão do dólar? Aqui eu tenho o dólar cheio, o leilão do dólar tá 4.880. Então o dólar tá abrindo ali bem em linha com o que fala dentro do Sistema Quant, tá? Esse é o primeiro parâmetro que eu tenho. Eu olho também como que tá os juros americanos. Juros americano aqui tá 0,33. Tenho 2 vencimentos negativos e um vencimento positivo. Sem direção, não tá dando uma direção muito forte, então eu posso tanto comprar quanto vender dólar baseado nos juros americanos. Eu tenho aqui a força do dólar no mundo. O DXY, ele mede a força do dólar frente a moedas fortes. Então, se o DXY sobe, o dólar tende a subir também, só que é moeda forte. O real é a moeda forte? Não, Altino, não é muito forte. Então, eu olho sim o dólar DXY ou o dólar index, mas eu tenho que ter calma. Por quê? Porque nem sempre ele representa a verdade para operar o dólar real, que é o dólar que nós operamos aqui. Embaixo eu tenho o SDMXN. Eu estou comparando o dólar com o peso mexicano. Que o peso mexicano já é uma moeda mais parecida com o real, porque o peso mexicano é de um país emergente. Inclusive a taxa de juros do México é bem parecida com a taxa de juros do Brasil. Então eu olho o peso mexicano para saber a força da moeda aqui. Então os dois aqui, ó, o DXY ganha um pouquinho, o SDMXN tá 0-0 por enquanto. Então eu vou acompanhando. O leilão do mercado começa às 8h55. Então, a partir desse momento, eu já começo a olhar aqui o dólar. Já são 9 horas, então o mercado pode abrir a qualquer momento. A partir das 9 ele abre. Inclusive, quando eu olho o DI aqui, ó, os DIs já abriram. Os DIs abriram zerados. Olha aqui, ó. Eu tenho a curva de juros DI e a curva negativa. Curva negativa ainda está pressionando o dólar um pouquinho para baixo. Então, eu vou avançar um pouco e eu tirei todas as informações que eu preciso. Além disso, eu preciso saber das bolsas também. Quando eu olho as bolsas, eu olho bolsa americana. Eu vejo o SP500 que está aqui em cima, ele está caindo 0,13 e Nasdaq 0,16. Então as bolsas levemente para baixo. Então bolsa levemente para baixo, o índice vai abrir nessa bolinha. Aqui eu também tenho o preço justo do índice, tá? Depois eu vou gravar um vídeo focando essa operação para o índice. O nosso foco aqui inicialmente é dólar. Então, se o dólar abrir nessa região aqui, ele pode pagar um pouquinho para cima, eu acredito. Assim que ele abrir, eu já vou olhar o preço justo de baixo. Então esse primeiro justo aqui é o preço de abertura e o segundo preço é o que ele vai fazer depois que o mercado abrir. Tá? Vou dar um play aqui, ó, e vou avançar um pouquinho o nosso mercado, tá? Só pra gente acompanhar essa abertura e acompanhar os nossos parâmetros. Ó que legal aqui. O dólar abriu perto do nosso preço. O índice não abriu ainda. O que aconteceu? DXY continua 0. O que o estrangeiro está fazendo? Vendendo dólar, mas as agressões estão levemente positivas. Então está sem direção. O estrangeiro, ele representa 53% do volume total do Brasil. Então se eles vendem, o dólar pode cair. Mas como eu tenho agressão, o que é saldo de agressão? Quando eu compro a mercado, eu estou agredindo o book. Então o fluxo ali está mostrando sem direção por enquanto, tá? Vou acompanhando aqui, vou avançar mais um pouquinho, ó. Continua caindo. Tá? O estrangeiro continua vendendo, dólar segurando ali um pouquinho. Olha que legal. O que aconteceu agora? O índice abriu também. O índice abriu bem na nossa bolinha. O dólar buscou a nossa bolinha aqui. Olha que legal os parâmetros, tá? Antes do mercado abrir, nós já sabemos onde que ele vai abrir. Então, se ele abriu aqui, quer dizer que aqui é quanto ele vale. 88,67. Então, quer dizer que ele vale daqui para baixo. Certo? As agressões estão positivas ainda, puxando ele um pouquinho para cima. Aqui eu tenho os juros abrindo. A curva de juros zero. A curva de juros, ela mostra a direção do DI, ela mostra a direção da taxa de juros. Então, se a curva de juros está zerada, quer dizer que o DI vai ficar um pouco mais consolidado. Se essa curva de juros positivar, pressiona o DI para cima. Para você que opera dólar, você tem que aprender a correlação do dólar com os juros. Então, se o juros sobe, o dólar sobe junto. Se os juros cai, o dólar cai junto. É uma relação diretamente proporcional. Então, a curva de juros me dá muito a direção do dólar, a volatilidade aqui, a paridade, o preço justo dele e os estrangeiros. Então, os estrangeiros estão vendendo dólar. Só que aqui eu tenho o
seguinte, eu tenho ponto do dólar no 890. A 8,3 ele tá no meio do caminho, tá? Então mesmo com o estrangeiro vendendo, DI sem direção, eu não posso trabalhar vendas ainda. Onde que é a venda? Lá no 90, lá em cima. Então eu espero, deixo o mercado andar um pouquinho, ó. Olha o pontinho nosso aqui, tá vendo? Esse indicador aqui desse pontinho que ele mostrou pra gente ali é o indicador do sistema Quant. Quando você assina o sistema, você tem esse indicador mostrando todos os alvos aqui do mercado, tá bom? Se você quer assinar o sistema Quant, já clica no link aqui embaixo, tem o link que você fala no comercial e consegue saber. Quando você assina o sistema Quant, você tem todas as aulas detalhadas para entender cada ferramenta, tá? Pode ficar tranquilo. Então aqui o dólar tá subindo um pouquinho, preço justo dele, galera, olha que legal. Preço justo dele pagou 90, então ele bateu 8,3, tá pagando 69,90. Então o dólar de mínima, ele pode fazer 4,869 e de máxima ele faz 890. Curva de juros negativa, juros levemente negativo aqui. Por enquanto, são 9h01 da manhã, não deu uma direção tão certa para o mercado, porque o estrangeiro tá para um lado, agressão para o outro, o dólar sem direção. Então, nesse dia especificamente, eu não fiz nada. Mas aí o mercadinho foi trabalhando ali, eu vou acompanhando, ó, curva de juros, ó, curva de juros positivo. Tá vendo o juros positivo? Olha os DIs ficando positivo, puxando o dólar para cima um pouco, tá? Olha aí que legal. Então, o dólar fazendo movimento de alta aí, tá no 84, tá segurando ainda. Temos mais ou menos 1 minuto e 57 segundos de mercado, pouco tempo ainda, ó. Dólar batendo 85. O juros positivou, 0,5 positivo, tá? Se o dólar volta agora no 78, que é um pontinho nosso aqui também, eu gosto de fazer comprinhas de dólar, eu posso fazer porque o juros está positivo, as agressões são positivas, e o estrangeiro querendo comprar, tá? Por enquanto eu não fiz nada ainda, tô esperando aqui. Juros 0,5, curva de juros zerou de novo, ou seja, curva de juros estava pagando dólar para cima, zerou. Então, curva de juros zerada, o mercado fica um pouquinho consolidado, tá? Deixa eu avançar aqui para ver o que tem de relevante para a gente trabalhar. Olha que legal, ó. Curva de juros zerou, o mercado bem consolidado aí. Vamos avançar mais um pouquinho. Opa, ó. Mercadinho voltando na abertura, galera, ó. Abertura aqui, ó, esse 78 é um pontinho nosso, tá vendo? Mercado voltando nesse 78 aqui, tá? Vamos ver como ele se comporta aqui. Nessa região aqui, eu posso trabalhar comprinhas de dólar. Por que, Altino, que você pode trabalhar com comprinhas de dólar? Vamos acompanhando as agressões aqui, vamos acompanhando o dólar aqui. Se a curva de juros aqui, ó, ficar positiva, se os DIs ficar positivo, vou querer trabalhar com comprinhas de dólar nessa região. Porque o dólar mostrou um lado dele. Olha o dólar, 81 com 87. O que está acontecendo agora? Percebe que o preço justo que estava 69, agora está pagando 81. Preço justo pagando dólar para cima. Então vamos aguardar aí a virada dos juros. Se esses juros virar para positivo aí, ó. Ó, as agressões estão virando, atenção, ó. Agressão virando aqui. O dólar abriu no 8,3 em cima do nosso pontinho, tá? Então vamos ver a curva de juros aqui, acelerar um pouquinho pra gente pegar essa dinâmica. Bem em cima do nosso pontinho, ó, curva de juros positivo, Altino, ainda não positivou. As agressões viraram de novo. Então o dólar consolidado e a curva de juros mostrando essa consolidação realmente. Paridade, 82 com 86. Então, não adianta comprar dólar se a paridade não pagar muito para cima. Não adianta vender dólar se a paridade não pagar muito para baixo. O que são as paridades? O que são as paridades, Altino? É o preço justo, é quanto o dólar vale. Por isso que o sistema Quant, ele dá essa direção das nossas operações. Porque se o dólar vale 82 com 86, se ele estiver naquela range, cara, não faz nada. Se ele distorce, se ele busca um 78, eu compro. Se ele busca um 90, eu vendo. O que eu fiz hoje aqui? Ele bateu no 90, eu vendi, tá? Depois eu vendi, ele me chegou a me dar uns 3 pontos, voltou. Depois ele trabalhou num ponto acima ali, com juros virando. Eu vendi no ponto acima. Deixa eu acelerar aqui um pouquinho, só pra gente entender, ó. O dólar bateu no 90,5. Nesse momento aqui eu trabalhei vendinhas, tá? Preço justo 81 com 91, então se ele tá a 90,5, ele tá no preço justo máximo. Então quer dizer que daqui pra cima ele não fica, tá? Eu trabalhei uma vendinha aqui, ó, ele voltou um pouquinho, consolidou nessa região. Aqui eu já parei de vender. Por que você parou de vender? O juros positivou, curva de juros positiva, estrangeiro comprando dólar e agressão positiva. Nesse momento aqui eu não tenho mais venda nenhuma, 0 vendas de dólar. Olha, dólar voltou no ponto aqui e ele já tá pagando 94. Se eu acelerar um pouquinho aqui, ó, olha onde ele pagou, chegou a pagar 902. Por que, Altino, que ele pagou 902 lá em cima? Porque o preço justo, olha, 903. Então, o preço justo abriu, pagando para cima, do 896 até o 903, estrangeiro comprando, DI positivo, o dólar pagou o preço justo. Todo o meu operacional é baseado no macro mais o micro. Então, o macro é o quê? O dólar ganhando valor frente ao DXY, ganhando valor frente ao mexicano. O micro, distorção dos juros brasileiro aqui, com o estrangeiro comprando. Mas o quê? Juros americano virou.
inverteu. Então, título de 5 anos americano virou para positivo, ancorando uma compra aqui no 90. Tá? Top demais. Então o mercado demorou a dar essa direção, ele foi mostrar a direção dele um pouco mais tarde, mas a gente vai acompanhando essa operação de abertura para a gente conseguir pegar esse time de entrada. Os grandes movimentos, eles são antecipados através do cenário macroeconômico, através das distorções de micromomento. Essas distorções eu utilizo todas pelo sistema Quant. Então para você assinar, clica aqui no link, chama no comercial, vamos juntos entender o mercado com contexto e com fundamento. Além disso, você pode operar comigo também dentro da sala ao vivo, que é a comunidade Fundamentos do Game. Eu opero todo dia ao vivo com os alunos. Clica aqui, vem no comercial, vem entender um pouquinho mais do contexto de mercado, muito além do fluxo e muito além da análise técnica. Vem comigo, Altino Júnior na área. Valeu!